Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal. Eu chamo-me Adelina e neste vídeo quero-vos falar de uma das tradições mais queridas em Portugal, que é beber cerveja. Vamos explorar um bocadinho do mundo da cerveja portuguesa, desde pedir a tua primeira imperial até aprender algum vocabulário divertido. Bora lá! Sabias que a tradição da cerveja já é antiga em Portugal? Os lusitanos já consumiam uma bebida fermentada e, com o nascimento do Reino de Portugal, o cultivo de cereais para a produção de cerveja começou a ganhar muito mais força. Durante os descobrimentos, a cerveja de países como a Alemanha como a Inglaterra chegavam aos nossos portos, mas foi no século XVIII e XIX que a produção industrial de cerveja se consolidou. Nos últimos anos, a produção de cerveja explodiu em Portugal e hoje existem mais de 100 marcas de cerveja artesanal por cá. Agora vamos ser práticos. Quando estás num bar ou num café em Portugal ou num restaurante, o mais provável que vais encontrar vai ser a Sagres ou a Superboc. Mas se pedires uma imperial, vais ter que especificar o tamanho. Começando pelo copo mais pequeno, que é a lambreta, é de 15 centilitros. Para tudo. Ok, isto não é um copo verdadeiro lambreta. Isto é que é uma lambreta. Como eu não tinha nenhum copo, tive de usar o que tinha à mão. A seguir, temos a imperial, aqui no sul, e no norte chamamos a isto fino, um fino. Imperial é uma palavra feminina e fino é uma palavra masculina. Este tamanho é de 20 centilitros. Ou se preferires uma cerveja maior, temos também a caneca, que normalmente vai de ou 40 ou 50 centilitros. Esta é de 50 centilitros. Uma pint, pinto ou quartilho em português, não é uma medida que usamos cá. A medida mais semelhante é realmente 50 centilitros. Um quartilho americano tem cerca de 47 centilitros e um quartilho inglês é um pouco maior, com cerca de 57 centilitros. Caneca refere-se à forma do copo e não ao tamanho. Portanto, uma caneca é um copo grande, normalmente robusto, com uma asa. Isto é uma caneca e isto, por exemplo, também é uma caneca. E agora deve estar a pensar, então, qual é a diferença entre caneca e chávena? E isso é uma excelente pergunta. Isto é uma chávena de café, e isto é uma chávena para chá. Normalmente, a principal diferença entre uma chávena e uma caneca é que uma chávena tem tendência a ser mais pequena e também feita de um material mais delicado. Em regra geral, uma caneca tem uma forma mais cilíndrica, mas nem sempre. Quanto à cerveja em garrafa, temos a média ou então a mini. Média, mini. Também há cerveja em lata e também cervejas de litro, mas por norma as latas e as garrafas grandes como esta encontramos nos supermercados. Então, para pedires, dizes assim: queria uma imperial, por favor. Ou então, queria um fino, por favor. Se for uma cerveja maior, queria uma caneca, por favor. Para pedir uma garrafa, é muito comum pedirmos pelo nome da marca. Por exemplo, queria uma Sagres Bohemia Mini, por favor. Queria uma Superboc média, por favor. Em alguns sítios, o empregado vai perguntar se quer copo. Quer copo? Mas se à partida o teu pedido vier com copo e não o quiseres, dizes assim: não preciso de copo, obrigado. Não preciso de copo, obrigado. Ou então, pode levar o copo, obrigado. Pode levar o copo. Obrigado. Temos também alguns termos informais para nos referirmos à cerveja. Isto é um tipo de cerveja loira. Dizemos loira porque a sua cor é amarelada ou dourada.
Este tipo de cerveja é feita de malte claro e lúpulo. E é leve e refrescante. Regra geral, toda a cerveja à pressão em Portugal é cerveja loira. E, se não especificares quando pedires uma cerveja, o que vais receber é uma cerveja loira. Se eu, por exemplo, pedir quero uma Sagres, por favor, o que vai chegar é isto. A seguir, temos a cerveja ruiva, que é uma cerveja feita com maltes claros e caramelizados, tem um sabor mais adocicado e a sua cor é mais avermelhada. A Sagres Boêmia ou a Superboc Badia são exemplos de cervejas ruivas. E por fim temos a cerveja preta ou morena, que é a nossa Stout, e esta é feita com maltes torrados, tem um sabor robusto e uma cor escura. Além disto tudo, temos também algumas bebidas que são feitas com cerveja e uma outra bebida. Por exemplo, temos o Panaché, que é cerveja com refrigerante de limão. Temos o Tango, que é cerveja com groselha, ou xarope de groselha. E há também um Diesel, e um Diesel é uma bebida feita com cerveja e cola. Em muitos bares também é comum oferecerem um prato de tremoços ou então de amendoins. Agora que já sabes pedir uma cerveja e sabes os tamanhos que vais encontrar, vamos aprender mais algum vocabulário útil para te orientares neste mundo da cerveja cá em Portugal. Rodada. Uma rodada. Vou pagar uma rodada. Uma fresquinha. Apetecia-me uma fresquinha. Jola, jola. Bora lá beber uma jola. Bejeca, bejeca. Queres uma bejeca? Carica, carica. Preciso do abre-garrafas para tirar a carica. Grade, grade. Comprei uma grade. Tara, tara retornável, tara retornável, tara perdida, tara perdida. E claro, depois de pedir a tua cerveja, falta a parte mais importante, que é aprender a brindar. E tens algumas opções em português. Podes dizer saúde, saúde, à nossa, à nossa. E também tchim-tchim, tchim-tchim. Isto é imitar o som que os copos fazem quando brindamos. Clica no sino para receberes mais aulas sobre português e sobre cultura portuguesa. E até à próxima. À nossa!